Fala galera, seja muito bem-vindo ao primeirinho vídeo do canal 3 Caminhos Oracologia. Yay! Eu sou a Mari, eu sou taróloga, oraculista, terapeuta ocupacional e bruxa, e a gente vai conversar hoje sobre o tarô, fazer uma breve introdução sobre esse oráculo tão famoso. Então, roda a vinheta. Bom, vamos começar do começo. O que é o tarô? O tarô era um jogo que, aparentemente, o que a gente acredita é que ele surgiu entre o século XV e o século XVI na Itália, e ele era um jogo de cartas, um jogo de azar. Assim como a gente conhece o baralho de truco, ou o baralho regular para jogar pôquer ou para jogar pontinho, enfim, ele era um jogo que era mais popular entre as classes mais altas, porque não era um recurso muito barato. Apesar de ele ter surgido na Itália, a gente vai falar melhor sobre a história dele, não se preocupe. Ele não existia apenas na Itália, existiam variações do tarô na Áustria, no território da Alemanha, na Espanha, e cada local vai escolher simbologias específicas. Tem algumas variações entre as simbologias, principalmente das arcanas maiores, mas também dos naipes das arcanas menores. E como que esse baralho ele é composto, né? Bom, ele foi crescendo até ser usado como método oracular até hoje, principalmente por causa da análise simbólica e das relações que existem nele. Então, ele passa a ser chamado de. Ele passa por uma releitura como baralho esotérico, criando referências astrológicas e numerológicas e elementares, e tudo isso vai se consolidando até chegar no baralho que a gente tem hoje, que é um baralho que a gente usa para método divinatório, para método de autoconhecimento, para diversos recursos que vocês mais ou menos já sabem como funciona. Para autoconhecimento, eu acho que ele é muito bom, ele tem uma carga muito forte de linguagem simbólica e arquétipos nas arcanas maiores, principalmente. Então, para recurso de autoconhecimento, ele acaba sendo muito, muito, muito legal. Como que esse baralho é composto? Esse baralho é composto por 78 cartas, sendo 22 cartas as arcanas maiores e todo o restante as arcanas menores. O que são as arcanas menores? As arcanas menores são muito parecidas com o nosso baralho, o que a gente usa para jogar mesmo, canastra da vida. É muito parecido. A diferença é que a gente tem uma carta a mais para cada naipe nas arcanas menores em comparação com o baralho regular. Então, por exemplo, no baralho normal, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10, dama, valete e rei. No tarô, a gente tem até 10, pajem, cavaleiro, rainha e rei. Então a gente tem a adição de uma carta, que eu acredito que seja o pajem. Eu não lembro exatamente se o valete se equivale ao cavaleiro, isso por uma falta de conhecimento de baralho normal. Como se eu não jogasse. Então a gente tem essa composição do que é o tarô. Cada um dos naipes tem uma equivalência de elemento. Então, começando pelo naipe de copas, a equivalência deles é a água. Seguindo para o naipe de ouros, a equivalência dele é a terra. O naipe de paus, a equivalência dele é o fogo. E por fim, espadas, a equivalência dele é o elemento ar. Saber as equivalências é muito importante para ajudar você a entender do que se trata esse naipe. Então, por exemplo, quando a gente está falando de copas, a gente está falando do aspecto afetivo, do ramo emocional, entende? Enquanto quando a gente fala de paus, a gente tá falando de inspiração, motivação, aquele foguinho interno, entendeu? Espadas, a gente tá falando de ar, então a gente tá falando dos aspectos de comunicação, das relações interpessoais que não são tão íntimas para entrar no afetivo com copas. E por fim, que eu não tinha estado até agora, ouros com terra. Terra são as questões materiais. Ouros vai falar muito de trabalho, dinheiro, ganhos, perdas e todas essas características. Entender as equivalências ajuda muito a entender as arcanas menores, que são o lado do tarô mais difícil de entender. Por mais incrível que pareça, entender as 22 arcanas maiores até para você começar a fazer leitura meio que até vai, mas diferenciar as outras mais de 50 cartas, gente, é complicado. É muita carta. Então, assim, ajuda você a decorar como que esses naipes vão funcionar. O estudo de numerologia também te ajuda a entender as arcanas menores, a gente vai falar sobre isso em outro momento, mas entender um pouquinho de numerologia, das características de cada número, também vão ajudar você a entender a maioria das arcanas menores, né? Não todas, porque espadas está nem aí para nada, ele faz o que ele quer
e ele não vai muito de encontro com a numerologia, não 100%. Mas é uma boa ferramenta para te ajudar a entender. Agora falando sobre nossas arcanas maiores. As arcanas maiores vão começar no louco, a carta 0, e vão acabar no mundo, a carta 21. A gente começa do 0 e vai até o 21, compondo essas 22 cartas nas arcanas maiores. Esse caminho do louco até o mundo é o que a gente chama de jornada do louco, porque esse personagem, o louco, ele passa por vários estágios de amadurecimento, de dificuldade, de enfrentamento, até ele chegar no mundo, que é a carta que simboliza o sucesso, o alcançar dos seus objetivos, o realizar dos seus sonhos. Então, se você parar para ver as cartas como uma jornada, vai fazer muito mais sentido, porque você vai entender que de cada arcana, uma arcana maior para outra, tem um aprendizado a ser levado, e esse aprendizado vai estar evidente na próxima carta. Por exemplo, o louco. O louco, ele é super desorganizado, ele só quer viver a vida dele, só quer curtir, meter o louco. É literalmente meter o louco, define o louco. Meter o louco define o louco. É exatamente isso. E daí quando a gente olha o mago a gente já tem uma pessoa mais organizada, que se planeja, que pensa, que estuda, que fala, não, eu vou apresentar isso, tudo analisado dos menores detalhes. Os dois são inícios de jornada, mas um é desorganizado e o outro é organizado. Qual que é o aprendizado do louco? Aprender a se organizar, colocar os seus objetivos em xeque, aplicar os seus objetivos. E você reconhece tudo isso no mago. Então, entender as cartas como uma jornada facilita muito na hora de aplicar essas cartas e para você entender a simbologia atrelada a cada uma delas. Outro ponto importante de ser salientado é que, apesar de qualquer deck ser vendido como tarô, nem tudo é um tarô. E isso é relevante porque existem métodos e métodos de leitura. Aplicar um método de leitura, por exemplo, a mesa real, né? Do Lenormand, que é do baralho cigano. No tarô, não vai funcionar exatamente da mesma maneira. Primeiro, porque o tarô tem mais cartas e a mesa real usa 36. Segundo, porque o Lenormand ele é feito para ser lido com contexto. Você precisa das cartas que estão no entorno para entender. No tarô, isso não é necessário. Depende da abertura que você está fazendo. Você pode fazer uma leitura de uma carta e tá tranquilo, e você ainda vai ter muita simbologia. Isso pode ser aplicado no Lenormand? Pode, nada é impossível, ninguém manda em você, você faz o que você quiser da sua existência. Mas entender qual baralho você está trabalhando ajuda a entender quais são os métodos para você estudar, para você se aprofundar naquela simbologia, para você. Primeiro, porque a simbologia diz muito sobre o momento, no tempo que aquele baralho foi criado. E você vê a carta dos amantes tradicional do Marselha, a gente tem o dilema de um homem preso entre as expectativas da mãe e do que ele quer fazer, que é estar com essa nova mulher, que é provavelmente uma noiva, uma mulher que entrou na vida dele há pouco tempo. Esse tipo de conflito diz muito sobre o período que o tarô foi se consolidando. Você não vê mais esses conflitos acontecendo tanto na atualidade, mas você consegue transpor. E você entender essa simbologia, para você entender essa simbologia, você precisa saber com que tipo de baralho você está trabalhando. Então, saber se é ou não é um tarô é sim relevante, até para você não cair em jogadinha do capitalismo, né? Porque isso vai acontecer. As pessoas colocam tudo para vender como tarô. Fato. Só que nem tudo é um tarô. E daí você vai lá, compra, esperando 78 cartas, e vem 30, vem 36, vem 52. Quer dizer, o que você comprou? Na verdade, você comprou. O que você tá comprando? Entendeu? Você tá pagando um preço que muitas vezes pode ser alto, né? Não vai ser barato. Mas não vem as 78 cartas que deveriam vir. Então você também tem que pensar pelo ponto de vista financeiro, não só pelo ponto de vista do seu estudo e de como você vai aplicar. Além disso, você também precisa lembrar, como eu estava falando, dos métodos de leitura. Os métodos de leitura variam de oráculo para oráculo. Tem oráculos que todo oráculo vai vir com uma recomendação de como fazer a sua leitura. Eu tenho um oráculo aqui, que acho que vocês conseguem ver aqui no cantinho, que é o Wild Unknown Archetypus. Ele tem 3 leituras específicas que só funcionam para ele. E não adianta eu fazer a cruz celta com ele, não vai funcionar. Não é assim que esse baralho funciona. Então é muito importante você saber que tipo de baralho você está comprando. E como você identifica se é um tarô ou não? Pela quantidade de cartas. É comum as pessoas venderem só as arcanas maiores também. Então esse baralho vai ter o quê? 22 cartas.
Um tarô vai ter todos as 78. Então, o primeiro indício para você ver é o número de cartas, para ver se aquilo ali é ou não é um tarô, minimamente. Isso já vai te ajudar a fazer a sua escolha na hora da compra. Além disso, você também consegue dar uma olhada na simbologia. Hoje, gente, hoje, tem 1 milhão de simbologias quando a gente olha de tarô. Vai ter tarôs extremamente modernos, com imagens, assim, super modernas, com imagens, assim, que são mais relacionadas a artes plásticas, todos diferentões, com bem geométrico. Tem tarô mitológico, que pega as mitologias diversas e aplica no baralho. Tem tarô de uma mitologia, você tem tarô inspirado na mitologia celta, e isso aplicado naquele baralho. Tem o tarô das bruxas, que é extremamente famoso, muita gente gosta. Existem muitos tipos de baralhos. Muitos tipos de baralhos. E você pode escolher o que você se identifica. A minha recomendação para quem quer fazer uma leitura simbólica, para quem quer se aprofundar em arquétipos, é o tarô de Marsella. Eu sei, o bichinho é feio. Eu sei que ele é feio. Eu acho bonito, mas tem gente que acha horrível. Eu sei que o bichinho não é muito atraente, mas ele vai ter as simbologias mais tradicionais que embasam as leituras de hoje. Então, você, por exemplo, vamos pensar por que os amantes que eu já citei, que até vocês já viram a carta, né? Os amantes que eu já citei falam sobre tomar uma decisão. Porque a gente tem um homem separado entre duas coisas, entre a expectativa externa representada pela mãe e o desejo do seu coração. Então é uma carta sim sobre o coração, sobre agir com o seu coração, sobre agir com suas emoções, mas é na hora de você fazer uma escolha, de você tomar uma decisão. E isso é importante de se analisar. E você não observa isso em tarôs mais modernos. Eu vou colocar fotinhos comparando aqui para vocês verem do meu tarô, que é o Golden Tarô, e o tarô de Marsella, para vocês verem como essa simbologia se perde. Então, o tarô de Marsella, ele realmente dá suporte. Uma outra alternativa, que tem poucas adaptações para as imagens, que ainda assim traz muita simbologia, todos eles trazem muita simbologia, mas se aproxima mais da simbologia tradicional com uma releitura mais bonitinha, é o Rider-Waite, que foi inclusive desenhado por uma mulher. Isso é uma informação importante de se saber. Vou colocar o nome dela aqui embaixo. Foi desenhado por essa moça aqui. A gente tem que lembrar dessa informação. O Rider-Waite, ele é um pouquinho mais moderno, ele é mais agradável aos olhos e ele ainda assim carrega bem nas simbologias. Então, para quem quer fazer uma análise simbólica, se aprofundar dos arquétipos envolvidos, é uma boa escolha escolher os que se aproximam mais dos tradicionais. Ainda existem arquétipos e ainda existem simbologias em todos os tarôs. Em todos. Mas eu acho mais fácil quando a simbologia tá na sua cara, entendeu? Pra mim é mais simples. Você bate o olho na carta e fala, ó, tô vendo essa simbologia aqui, isso aqui, ó. E vai facilitar muito para você aprender e decorar o significado de cada uma dessas cartas e se aprofundar com o tempo em cada uma delas. Bom, meus amores, pro vídeo de hoje era isso. É realmente só uma introduçãozinha para vocês entenderem o que é o tarô, como ele funciona. A gente vai falar de método de abertura, de arquétipo, de simbologia, um monte de coisa ainda. Relaxa, não se preocupe. Tem muito vídeo pra sair nesse canal ainda. Mas para essa introdução, acredito que já tá bom para entender como que o que é essa ferramenta doida que é o tarô. Então, eu vejo vocês na semana que vem e tchau!